A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos. Vamos continuar então o estudo do livro de Gênesis, dentro do projeto Toda Escritura. Hoje nós estudaremos os capítulos 48 e 49 do livro de Gênesis. Gênesis 48 e 49. E o nosso título é Jacó profetiza bênçãos e advertências a seus filhos. Então vamos começar lendo os versículos de 1 a 3. Diz assim: Passadas estas coisas, disseram a José: Teu pai está enfermo. Então José tomou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim, e avisaram a Jacó: Eis que José, teu filho, vem ter contigo. Esforçou-se Israel e se assentou no leito. Disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Então a primeira frase que tem aqui nesse texto é: passar estas coisas. O que é estas coisas? Aquela bênção que Jacó impetrou sobre Faraó, a apresentação de Jacó e os demais filhos a Faraó, aquelas coisas todas que nós vimos no estudo passado. Daquele momento para agora, transcorreram 17 anos. 17 anos. Jacó já estava muito debilitado quando ele veio de Canaã para o Egito. Tanto é que 2 vezes é afirmado que seus filhos tomaram Jacó e o conduziram. Então ele já estava debilitado e agora estava mais debilitado ainda. É de se presumir que ele passou boa parte desses 17 anos de cama, tendo muito tempo para refletir, para pensar nas experiências do passado, tanto as positivas quanto as negativas. Se lembrar da experiência dele com Deus, dos tempos que estava em casa ainda com Isaac e Rebeca, da fuga que ele teve que fazer para escapar com vida da ira de Esaú, a quem ele tinha usurpado a bênção, não é? Da primogenitura. Depois das experiências de Padã-Arã, tudo isso veio vindo à mente dele. E ele pôde fazer um saldo da existência dele. Ele pôde chegar a algumas conclusões. E nessa fase, nesses momentos assim, emerge o que há de melhor ou o que há de pior em cada pessoa. Jacó tinha uma personalidade muito cheia de altos e baixos, mas era um homem que desenvolveu vida espiritual, que teve experiências com Deus. E agora ele podia se lembrar disso. E a primeira coisa que ele fala é: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Luz é Betel. Era o lugar onde ele deu o nome de Betel. Ergueu aquela pedra e deu o nome de Betel depois de consagrar aquilo ali como a casa de Deus. E ele começa aqui, nesse momento, diante de José e dos seus filhos, a quem ele vai abençoar, ele começa invocando a experiência que ele teve em Betel. Ele, por ser patriarca, por ser o pai de José e o avô de Manassés e Efraim, ele tinha o direito de abençoar os filhos. Mas ele não quis fazer isso baseado apenas no direito do patriarcado, no direito de ser o progenitor de José. Ele quis basear suas bênçãos também nas experiências que ele teve com Deus. O Deus de Betel que me abençoou. Ele deseja dar aqui uma força espiritual ao que ele vai dizer, muito maior do que era normal. Ele pretende que a bênção tenha um peso espiritual na vida das pessoas a quem ele vai abençoar. E aí prossegue o texto, ele vai dar o testemunho do que aconteceu com ele. No versículo 5 ele diz assim, para José: Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Note que coisa interessante. Já aqui, ele altera a ordem do nome dos filhos de José. O mais velho era Manassés e o segundo era Efraim, como está no versículo 1. Mas ao se referir aos meninos,
depois de invocar a experiência espiritual dele, ele já altera a ordem. Já fala o nome do segundo em primeiro lugar, invertendo a sequência de nomes. E ele diz assim: eles agora serão meus, como Rúben e Simeão. Ou seja, ele está como já começando a profetizar que o nome desses dois filhos serão dados a duas tribos de Israel. E ele vai e começa a abençoar esses meninos, agora tomando-os como se fossem seus filhos. E é interessante isso, porque agora, se ele vai ter esses dois meninos como filhos dele, e ele já tem 12 filhos, que eram os patriarcas das 12 tribos, mas esses dois não serão, então, 14 tribos? E, no entanto, a gente sempre escuta falar só de 12. Por que não 14? Ou se eles entraram no lugar de José, por que não 13? Na verdade, 12 é um número muito importante na Bíblia. É um dos números da Bíblia que tem bastante simbolismo, bastante significado. 12, ele ocupa uma preocupação muito grande na Bíblia como sendo o número que tem a ver com o povo de Deus. O número do governo, representando o governo de Deus sobre o povo dele. E Deus sempre se refere a essas coisas como 12. Por exemplo, em Israel era tão importante que eles dividiram o calendário em 12 meses. Para nós é natural que o ano tenha 12 meses, porque nós estamos acostumados com um ano de 365 dias e cada mês de 30 ou 31 dias, exceto fevereiro. Eles tinham meses que eram de aproximadamente 28 dias, era um calendário lunar. Mas eles arranjavam um calendário de tal maneira que desse a maior parte do tempo sempre 12 meses. E a cada 19 anos acrescentavam um mês extra para poder compensar. Por causa da importância do número 12. Isso vai ao longo da Bíblia toda. Quando Jesus chamou os discípulos e dentre eles escolheu 12 para serem apóstolos, não foi por acaso. Ele estava como que elegendo aqueles 12 ali para representarem, serem os cabeças do novo Israel de Deus, que é a igreja. Quando você chega no final da Bíblia, no livro de Apocalipse, você vê o número 12 repetido vezes e mais vezes. Ele aparece 23 vezes no livro de Apocalipse, como, por exemplo, na Nova Jerusalém, tem 12 portas, fala de 12 anjos, das 12 tribos de Israel, dos 12 fundamentos, etc. Então, 12 é um número muito importante. E a gente observa, então, que os patriarcas, a relação deles é ajeitada na Bíblia sempre de forma a fazer 12. E como é que fica, então, essa conta? Como é que é a maneira correta de contar? É da seguinte maneira. Quando você olha quem são os patriarcas são 12, incluindo José, Simeão e Levi. Esses são 12. Os 12 filhos de Jacó, que são contados como os 12 patriarcas originais. Essa é a relação deles. Mas quando você vê a distribuição da terra, porque José recebeu porção dobrada, aí o que acontece é que José sai e entram os dois filhos dele. E a gente nota também que a tribo de Levi não recebeu terra. Ela foi distribuída em 48 cidades dos levitas. Então, Levi não recebeu terra e José não entra na distribuição, porque entram os dois filhos dele. Então, menos 2, 10. E mais 2, 12. Então, são 12 tribos na terra, para efeito da terra, porque entrou Manassés e Efraim no lugar de José e Levi. Mas quando você considera os 12 patriarcas, são os originais. É assim que está lá no livro de Números. Isso só vai ser alterado mais para adiante, lá no final da Bíblia, lá em Apocalipse. Quando chega no capítulo 7, que aí a tribo de Dan sai. A tribo de Dan deixa de ser contada e entra José e Manassés, e no lugar de Levi.
porque Dan é suprimida. Talvez depois a gente possa ver um pouco mais sobre isso, o porquê disso. Deu para entender isso daí? Muito bem. Então é isso. Então, no versículo... Então, José agora apresenta seus filhos ao seu pai e ele diz assim, quem são esses? Ele quer dar um caráter bem formal. No versículo 8, ele pergunta, quem são esses daí? E aí José vai e diz, esses são os filhos que Deus me deu, etc. E aí Jacó chama os meninos para os abençoar. E é interessante, porque Jacó pega os meninos e os coloca nos seus joelhos. Veja o que diz no versículo 12. E José, tirando-os dentre os joelhos de seu pai, inclinou-se diante da sua face. Inclinou-se à terra diante da sua face. Jacó fez um ato formal de adoção, que era colocar a criança ser adotada no seu colo. É bem verdade que aqui os filhos de José não eram mais crianças, eles já tinham por volta de 22 anos. Mas só agora que estavam sendo adotados. Quando você vê lá na história de Jacó e Raquel, que ela não podia ter filhos, ela disse para ele, lá, faz o seguinte, eu quero que você gere filhos através de Lia, minha serva, para que eu tenha criança no meu colo. Quer dizer, adotar uma criança. É o ato formal de adotar a criança. A mesma coisa fez Noemi, lá no livro de Ruth, capítulo 4, versículo 16. Diz que Noemi tomou o menino e o pôs no colo e entregou, e passou a cuidar dele. Noemi passou a cuidar do menino como se fosse filho dela. Ela adotou o filho de Ruth. Então, ficou formalizada aqui a adoção e Jacó, então, começa a abençoar agora. E quando ele vai abençoar, ele faz uma coisa meio estranha. Está no versículo 14, diz assim, mas Israel, esse mas aqui é para uma conjunção adversativa, quer dizer, está dizendo que está alterando alguma coisa que estava sendo feita diferente. O que estava sendo feito? Quando o José foi colocar os meninos para serem abençoados, ele pegou o Manassés e colocou do lado esquerdo dele José, de frente para o pai, de tal maneira que o pai ficasse com o Manassés do seu lado direito. A minha mão aqui não está do lado direito da mão de vocês? E pegou o Efraim e colocou do lado de cá, para que o pai pudesse simplesmente fazer assim e abençoar as duas crianças. Só que na hora de abençoar as duas crianças, veja o versículo 14. Israel estendeu a mão direita e pôs na cabeça de Efraim, que era o mais novo, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, cruzando as mãos, não obstante Manassés ser o primogênito. Ele está abençoando assim, aí no versículo 15 ele diz assim, e abençoou a José dizendo, ele abençoou a José, abençoando os dois filhos, né? O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses rapazes e sejam chamados o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Então ele abençoou agora os meninos com uma bênção tremenda, para que sejam chamados pelo nome dele, invocando a presença do Deus que o abençoou e do anjo. Esse anjo é o próprio Deus que havia aparecido já várias vezes no livro de Gênesis. E ele vai e abençoa dizendo o seguinte, e cresçam em multidão. Uma bênção de se multiplicar. Para você ter uma ideia de como essa bênção se cumpriu, eu vou ler aqui uma estatística do que a Bíblia nos apresenta no livro de Números. O número combinado de homens que foram contados na saída do Egito, logo na saída do Egito, das tribos de Manassés e Efraim, era de 72.700 homens. Está lá, está na listagem lá do recenseamento que foi feito. Tá? 72.700 homens. Quando chega no final da caminhada pelo deserto, esse número saltou, depois de 40 anos, né? Esse número saltou para 85.200.
Então, cresceu de 72.700 para 85.200. Mesmo tendo morrido aquela geração inteira. Ainda assim cresceu isso daí. Para você ter uma ideia do contraste, as tribos de Simeão e Rúben, que receberam um aperto, elas, durante o mesmo período de tempo, elas reduziram de 105.800 para 63.930. Então, enquanto as duas tribos de Efraim e Manassés subiram, a tribo de Rúben e Simeão diminuíram. Você vê a questão da bênção. Então, ele abençoou assim para que as crianças tivessem esse grande crescimento. Aí chega no versículo 17, diz assim: vendo José que seu pai pusera a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso lhe foi desagradável. José ficou, não é assim não, pai. Espera aí. Quis reagir. O que é que está acontecendo? Está acontecendo aqui que o conhecimento de José era limitado. Ele tinha recebido o poder de Deus para saber dos sonhos, para adivinhar os sonhos, para fazer previsão de secas, para ter sabedoria, mas era incapaz de adivinhar ou prever o futuro dos próprios filhos. Isso era a revelação divina. E quem tinha recebido a revelação divina não era o José, era o pai dele. Então não é que ele tivesse dons sobrenaturais, José não tinha. Ele recebia a revelação de Deus e não sabia o futuro dos filhos. E agora, quem estava se manifestando era a autoridade espiritual de quem tinha recebido a autoridade espiritual. José era mais sábio do que o pai dele? Era mais prudente do que o pai dele? Tinha mais integridade do que o pai dele? Tinha. Era um homem mais importante no Egito do que o pai? Era. Mas o pai tinha maior autoridade espiritual. A autoridade espiritual ali era do pai. E Deus estava se revelando através dele. São pequenas coisas que a gente tem que lembrar quando a gente vê nessa questão da autoridade espiritual e da autoridade paternal. E aí, quando o José reclama com o pai vai e fala para ele, no versículo 19, eu sei, meu filho, eu sei, o pai recusou, eu sei disso, que esse é o menor, eu sei que esse é o maior, eu sei o que estou fazendo. O que é que está acontecendo aqui? É que José está manifestando que a graça divina independe dos padrões humanos, das convenções sociais. As escolhas divinas não estão condicionadas à nossa forma de ser nem de viver. Deus é muito independente, completamente independente, e ele escolhe a quem quer. As convenções humanas são sempre privilegiar o primogênito. Primogênito é o primogênito. É o que o ser humano pode fazer, não está errado. É a maneira humana, é o melhor que o ser humano pode fazer isso. Porém, Deus tem outros caminhos. E quando você olha no livro de Gênesis, muitas vezes acontece isso. Por exemplo, Abel no lugar de Caim, que era o mais velho. Isaac no lugar de Ismael, que foi gerado primeiro. Jacó no lugar de Esaú, que era o primogênito. Pérez no lugar de Zera. José no lugar de Rúben. Efraim versus Manassés. E é interessante que nos primeiros exemplos que eu dei, o primeiro filho o segundo filho recebia a primogenitura no lugar do primeiro. Mas aqui, no caso de Jacó, é o 11º filho que recebe a primogenitura no lugar do primeiro. O José bypassou 10 na frente dele. José não, né? Deus fez com que isso acontecesse. Ele recebesse a primogenitura. Então Deus tem os seus caminhos. E aí, no versículo 21, diz assim: disse, pois, Israel a José: eis que morro, porém Deus será convosco e vos fará tornar à terra de vossos pais. Ele está dizendo o seguinte: eu tenho esperança de que nós vamos herdar a terra prometida. Nós, como povo, eu não vou, mas nós, como povo, um povo do qual eu faço parte, vamos ser herdeiros das promessas de Deus. E como você me prometeu, José, não quero ser enterrado aqui. Eu quero ser enterrado na terra que Deus prometeu.
E aí chega no versículo 22, tem uma coisa muito interessante. Ele diz assim: dou-te a mais do que os teus irmãos um declive montanhoso, do qual tomei da mão dos amorreus, etc. Dou-te a mais que as teus irmãos. Ou seja, cada irmão recebeu uma parte. Agora, José recebeu uma parte a mais. Então, José recebeu duas partes. Ele recebeu a parte do primogênito. A primogenitura, então, foi agora dada a José. Para a nossa cultura, que nós não estamos acostumados com esse raciocínio, mas espera aí, é isso que quer dizer isso? É. O primogênito recebia a parte em dobro. Mas para que você não tenha dúvida, deixe-me ler para você o que está em 1 Crônicas 5, versículo 1 e 2. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, abre parênteses, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que, na genealogia, não foi contado como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio um príncipe. Porém, o direito da primogenitura foi de José. Então, a Bíblia não deixa dúvida sobre isso. A primogenitura passou de Ruben para José. Esse era o caminho de Deus. E aí tem aqui uma parte que a gente não entende bem. Que declive montanhoso é esse que está escrito aqui? O qual tomei da mão dos amorreus com minha espada e com meu arco. Esse pedaço aqui não está registrado na Bíblia. A palavra que é traduzida por declive montanhoso é a palavra Siquém. É a palavra Siquém. Então, traduzindo aqui pelo que está ao pé da letra, Jacó está dizendo que dá aos filhos de José a terra de Siquém. E que, de fato, o que acontece é que quando houve a distribuição das terras feitas por Josué, depois da entrada da terra prometida, Siquém, então, foi dada lá para os descendentes de José, mais precisamente para a tribo de Efraim. Siquém ficou situada lá na região de Efraim para cumprir o que o pai está dizendo aqui agora. E aí nós chegamos no capítulo 49. O capítulo 49 é um dos capítulos mais impressionantes do Antigo Testamento, porque ele traz uma profundidade de revelações, de manifestações proféticas preditivas, e tanto para bênçãos quanto para antibênçãos, ou seja, assim, reprimendas, advertências, que você encontra um paralelo só lá no capítulo 33 de Deuteronômio, que complementa esse capítulo aqui, Deuteronômio 28, e aí depois você só vai encontrar lá em Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 9, e lá no livro de Isaías, na segunda parte de Isaías, quando fala de predições para o futuro. Tamanha é a profundidade disso daqui. Essas revelações que José está fazendo aqui, existem aqui bênçãos proféticas de Jacó. Não são só bênçãos proféticas, não são só profecias. Ele começa dizendo aqui que são profecias. Ele já disse aqui que no versículo 1, ajuntai-vos e vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Ele é bem claro que são profecias. Mas chega lá no versículo 28, ele diz que são bênçãos. Então são bênçãos proféticas. E são bênçãos proféticas preditivas. Mas não são bênçãos proféticas preditivas apenas no sentido de anunciar o que vai acontecer no futuro. Essas bênçãos aqui, elas conduzem o futuro das pessoas. De tal maneira que as pessoas são conduzidas por elas, para que as cumpram. As pessoas podem ser obedientes ou não. Mesmo quando tem uma advertência, quando tem uma reprimenda, uma antibênção, como nós vamos ver daqui a pouco, aquilo pode ser revertido, se houver arrependimento. Porque Deus é um Deus que ele reage ao que o ser humano faz, de acordo com o que o ser humano vai atender ou não aquilo que Deus quer. Deus sabe o futuro. Mas quando o ser humano se arrepende, Deus, entre aspas, muda de ideia. Ele já sabia o futuro. Então Deus vai agir de acordo com como o ser humano reage à promessa de Deus. Então é um capítulo muito profundo. Algumas partes são muito difíceis.
porque é uma poesia muito antiga. É a poesia mais longa e antiga do Antigo Testamento. Muito antiga, comparável apenas ao livro de Jó, em termos de dificuldade. E tem coisas aqui que os tradutores, os intérpretes, os estudiosos têm dúvidas. E muitas vezes tem coisas que não são do nosso mundo também, não são da nossa realidade, como a quantidade de comparações que faz com animais. Pessoas sendo comparadas a jumento, leão, gazela, isso não é da nossa realidade. Cobra. E nós temos um simbolismo para essas coisas, mas será que esse nosso simbolismo era o mesmo daquela época? Então isso fica difícil às vezes de interpretar. Mas você percebe que as profecias, elas têm alguma coisa do passado dos filhos de Jacó. Ele traz o comportamento passado para mostrar que esse comportamento vai se refletir no futuro. As suas escolhas do passado terão peso no seu futuro, a não ser que você tenha se arrependido. Elas vão ter peso. E vão ter peso a ponto de influenciar a vida de seus descendentes também. Então, é disso que vai tratar aqui. Então, ele diz assim no versículos 1 e 2, ele convoca todos os filhos para receberem a sua bênção e o seu testamento, não é? Ele invoca, na maneira de falar dele, a autoridade profética, quando ele diz assim, eu vos farei saber o que há de acontecer no futuro. Ele invoca uma autoridade dos profetas que viriam depois. Ele tem essa autoridade? Tem. A Bíblia diz que Abraão era profeta. Então, assim como o avô, o pai, ele recebe também aqui autoridade espiritual para profetizar. Lembrando que profetizar na Bíblia não é a mesma coisa que predizer. Profetizar não é a mesma coisa que anunciar o futuro. Profetizar na Bíblia é falar em nome de Deus, seja acerca do passado, presente ou do futuro. Os profetas, a maior parte do que eles profetizavam não tinha nada a ver com o futuro. Eram repreensões ao povo por causa da conduta das pessoas. Eles eram porta-vozes de Deus. Isso aqui é o profeta, aquele que fala em nome da divindade. Algumas profecias são preditivas, como essas que nós estamos vendo aqui. E aí, ele, no versículo 3 e 4, tem a análise do comportamento de Rúben. Rúben, tu és meu primogênito, a força da minha primícia e do meu vigor, o mais excelente em altivez, a mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, pois subiste ao leito do teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Está se referindo aqui ao adultério que ele teve com Bila, serva de Raquel, depois que Raquel morreu. Profanou o leito do pai. Então aqui, Rúben não recebe propriamente uma bênção. Ele recebe uma anti-bênção. Você não será mais o mais excelente, você não será mais o primogênito, você vai ser colocado para escanteio. Agora, note que essa anti-bênção sobre Rúben e a tribo de Rúben, seus descendentes, na verdade acaba sendo uma bênção para Israel, para a nação. Já imaginou se pessoas com essa índole de Rúben, com esse comportamento desenfreado de Rúben, passam a ser as pessoas que dominam a nação? E se acabar sendo uma maldição para a nação. Então, quando Deus providencia para dar esse aperto, para colocar Rúben em segundo plano, Rúben sofre, mas a nação é abençoada. Isso porque Deus é sábio em todos os seus caminhos. O Rúben pode ter ficado chateado, mas o número de vezes que ele pisou na bola mostrava que ele não tinha personalidade para ser aquele que ia liderar. Aí depois tem aqui Simeão e Levi. Simeão e Levi são irmãos e suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento a minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram homens e na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-los-ei em Jacó e os espalharei em Israel.
Então agora ele faz agora uma anti-bênção também sobre Simeão e Levi por causa da violência deles. Agora note que ele não amaldiçoa Simeão e Levi, e nem os descendentes. Ele amaldiçoa a ira deles. Maldita seja a sua ira. Maldito seja o seu furor e a sua ira. Não é as pessoas, é o comportamento. É muito importante perceber isso. O que é que aconteceu como resultado disso daqui? Aconteceu que Simeão recebeu a terra dele, lá dentro da área onde já estava Judá, na distribuição da terra prometida, e aos poucos Simeão foi evaporando, se misturando com as pessoas e desapareceu como uma tribo independente. Se espalhou. A tribo de Simeão se espalhou de tal maneira que ninguém sabia mais onde é que ficava. As pessoas sabiam que eram da tribo de Simeão. Inclusive, na época de Davi, tem lá no livro de Crônicas, tem o nome do chefe dos simeonitas, como está escrito na Bíblia. Mas eles se dispersaram completamente. Se espalharam, como está escrito aqui. E o que aconteceu com Levi? Levi também foi espalhado, não recebeu porção na terra prometida. Porém, não da mesma maneira que Rúben, ou melhor dizendo, que Simeão. Por que não? Porque os componentes, os integrantes da tribo de Levi mudaram de comportamento. E aí Deus mudou a sorte deles. O que é que aconteceu no futuro? Quando aconteceu que depois que eles saíram do Egito, houve o episódio do bezerro de ouro, lá próximo do Monte Sinai. E aí, quem foi a tribo que se colocou do lado de Moisés para reagir àquele comportamento contra a adoração do bezerro de ouro? Foram os levitas. Então, os levitas mudaram de comportamento. Mais adiante, quando chegou em Baal-peor, que houve aquela prostituição causada pelo conselho de Balaão com as mulheres moabitas, foi um levita que interveio para que a situação mudasse. Então os levitas começaram a aparecer como pessoas que estavam procurando ser fiéis a Deus. Então o que aconteceu? Aconteceu que eles foram espalhados pela terra de Canaã, em 48 cidades dos levitas, mas receberam a incumbência de cuidar do santuário e de serem os ensinadores da palavra de Deus. Então eles não simplesmente se espalharam, eles foram espalhados para se tornar bênçãos. Nem sempre foram, mas algumas vezes foram. E além disso, eles tinham a incumbência de ministrar a palavra de Deus. Aí depois, chegar na tribo de Judá, no versículo de 8 a 12, a promessa lá, né? Judá é chamado de leãozinho, né? De leão e leãozinho. E é interessante quando você vê lá no livro de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 5, diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Então faz um link direto entre Jesus e o cumprimento dessa profecia aqui. E no versículo 10 tem um dos versículos messiânicos mais importantes dessa parte da Bíblia. Diz assim: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. O cetro e o bastão são símbolos do poder. São símbolos do poder, tanto do chefe de clã, quanto dos magistrados daquela época, quanto dos reis. É isso aí. E diz assim: não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. De entre os seus pés é um eufemismo para se referir aos órgãos genitais masculinos. Como quem diz assim: o cetro não vai se arredar, o bastão não vai se arredar dos descendentes de Judá. Na nossa linguagem seria isso, como traduzem algumas Bíblias, já tanto em português quanto em inglês, em todos os idiomas. Na NVT, por exemplo, diz assim: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão de autoridade de seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, a ele, aquele a quem todas as nações honrarão. Essa profecia começou a se cumprir na vida de Davi, quando Davi foi escolhido por Deus para ser o líder de Judá, para ser primeiro o rei de Judá e depois ficou sendo o rei de todo Israel. E ela tem um cumprimento futuro,
Porque os povos começaram a obedecer a Davi, mas não completamente. Mas o cumprimento pleno disso aqui ainda está no futuro, no reinado messiânico de Jesus Cristo. Quando o Salmo 2 vai se reunir com isso daqui para que se cumpra. Lembram do Salmo 2? Porque se amotinam os povos e eles imaginam coisas vãs, beijai o ungido para que não se ire. Fala ali também do Messias, da vinda do Messias. E aqui a gente encontra então mais um desdobramento da personalidade e da descendência de Cristo, não é? Do Messias. Lembre que Jesus Cristo, lá em Gênesis 3,15, ele é previsto como a semente da mulher. Depois, no capítulo 12, versículo 3, como da descendência de Abraão. Aqui ele já aparece como da descendência de Judá, e depois lá em 2 Samuel, capítulo 7, vai ser como da descendência de Davi. Ou seja, é o afunilamento da vinda do Messias. Primeiro iria nascer da mulher, depois da descendência de Abraão, dentre todos os descendentes de Abraão, da descendência de Judá, dentre todos os descendentes de Judá, da descendência de Davi. Vai afunilando até chegar na cidade em que ele deveria nascer, como está lá em Miqueias. No versículo 13, fala de Zebulon vivendo junto ao mar e diz que ele se envolverá no comércio. Esse aqui é um versículo interessante, porque ele não se cumpriu direito. O que aconteceu foi que Zebulon chegou a ficar algum tempo perto do mar, mas depois retraiu. O que acontece é que ele se contentou em ficar com uma estrada lá que segue pelo Vale de Jezreel até os portos marítimos que tem lá no Mediterrâneo, indo para o interior de Canaã. E ali, Zebulon ganhou bastante dinheiro naquilo ali, foi muito abençoado no comércio ali, mas não se beneficiou diretamente do comércio marítimo. Por enquanto, talvez, no milênio, isso venha a acontecer. No versículo 14 e 15, fala que Isacar terá uma vida tranquila, mas finalmente será sujeito a trabalhos forçados, ou seja, fala de Isacar como sendo um jumento de fortes ossos. O que é isso? Meio estranho para a gente. Significa que ele é capaz de aguentar muita carga, ia aguentar muito tranco na vida. A tribo iria sofrer muito, mas iria suportar aquilo ali. No versículos 16 a 18, fala de Dan. Diz que Dan terá livramento na batalha, apesar de ser uma tribo pequena. E é interessante que Dan, diz assim, no versículo 16, que Dan julgará. A palavra Dan significa juiz. Então há um jogo de palavras aqui, né, aludindo ao que aconteceu na época dos juízes. Um juiz extremamente importante na época do juiz era da tribo de Dan, que era Sansão. Começou a cumprir isso aqui. Mas tem um aspecto negativo aqui. No versículo 17 diz que será como uma serpente junto do caminho. O que é que... Como assim é uma serpente junto do caminho? Está falando de um animal que ataca escondido, que está escondido e ataca traiçoeiramente. E esse foi o comportamento da tribo de Dan. A tribo de Dan sequestrou um levita lá nas terras de Efraim, depois atacou traiçoeiramente uma cidade, a cidade de Laís, que não tinha nada a ver com a terra prometida, era a terra dos Sidônios, e se apossou da cidade, matou todo mundo lá e deu o nome do lugar de Dan, lá no norte de Israel. E depois transformou aquilo lá num altar pagão. Dan, além de ter agido traiçoeiramente em alguns momentos, ainda se transformou na primeira tribo a abandonar o culto a Jeová para se tornar idólatra. Talvez aí tenha surgido a ideia de que talvez o anticristo venha da tribo de Dan. Isso é uma crendice, uma forma de pensar que não tem respaldo bíblico, mas é muito espalhada, tanto entre judeus quanto entre cristãos. Não tem fundamento bíblico, mas existe esse pensamento. O fato é que quando você chegar lá no livro de Apocalipse, na relação das tribos, Dan não está lá. Versículo 19 fala de Gade.
diz que será atacado, mas contra-atacará. A tribo de Gade, ela ficava com as suas terras do lado de lá do Jordão, no leste de Jordão. O rio Jordão dividia a terra prometida em duas, né? Tinha a parte leste e oeste, a parte entre o mar e o rio Jordão, onde estavam a maior parte das tribos. Do lado de lá do Jordão, ficava meia tribo de Manassés, meia tribo, porque Manassés era tão grande que tinha uma porção de um lado do Jordão e outra porção do outro lado. E tinha Gade também lá do outro lado, e Aser. E disse então que ele vai resistir às grandes pressões que sofreu, principalmente dos amonitas, que ele iria sofrer no futuro. No versículo 20 fala de Aser, que terá uma terra agradável e produtiva, né? Então está falando das terras de Aser, que ficava ali nas encostas dos Montes Carmelo, que era uma coisa muito verde, havia muito fértil, ainda hoje é assim. No versículo 21, fala de uma coisa interessante, que Naftali desfrutaria de liberdade e agilidade. Note o que tem escrito no 21. Naftali é uma gazela solta que profere palavras formosas. Ou seja, é uma linguagem poética que fala de alegria, de contentamento e de falar de coisas bonitas, coisas boas, palavras formosas. Como assim? O que aconteceu? É interessante quando você nota que todos os discípulos de Jesus Cristo eram da região de Naftali, exceto Judas Iscariotes, que era o traidor. Todos os demais que saíram anunciando as boas novas eram da tribo de Naftali, da região ali, onde era a tribo de Naftali. Eram judeus que ficavam na região de Naftali, exceto Judas Iscariotes. Região onde se desenvolveu a maior parte do ministério de Jesus Cristo, que era naquela região da Galileia. No versículo 22 ao 26, nós temos a profecia sobre José. Diz que o José será próspero e valente, um príncipe entre seus irmãos, graças às bênçãos de Deus e de seu pai, do Deus de seu pai. É uma bênção muito bonita quando ele diz assim, José, verso 22, é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre os muros. Aí no versículo 24, ele diz que de onde vem a bênção? No versículo 24 tem, pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Olha quanto termo bonito que ele designa Deus aqui. É uma linguagem que não é comum no livro de Gênesis. Isso é uma inspiração que vem de Deus para a pessoa falar desse jeito. E destaca então a importância da tribo de Efraim. A tribo cresceu muito, a tribo de José, por meio dos seus 2 filhos, eu já falei, cresceu e se desenvolveu tremendamente, cresceu muito, para tudo quanto é lado. No versículo 22, ao falar de ramo frutífero, é interessante você notar quais foram os frutos dos descendentes de José na história de Israel. Na primeira fase, foi extremamente abençoado. Extremamente abençoado. Porque na primeira fase, foi dos descendentes de José, por meio de Efraim, por exemplo, que veio Josué, que entrou na terra prometida. Foi da descendência de José, por meio da tribo de Manassés, que veio Débora, que veio Gideão, que veio Jefté. Todos eles eram disso aí. Então foram pessoas que abençoaram muito o povo, produziram frutiferamente para a nação de Israel. Numa primeira fase. Mas numa segunda fase, mais adiante, eles pisaram na bola. Quando se tornaram idólatras e abandonaram o culto a Jeová e passaram a adorar os bezerros que Jeroboão mandou fazer, para colocar um em Dan e outro em Betel. Para que isso? Por que isso? Por idolatria. Para evitar que o povo fosse a Jerusalém. Consequência disso, agora perdeu a primogenitura. A primogenitura que tinha sido passada para eles, perderam isso. A primogenitura no que diz respeito à realeza. E aí, você vai lá no Salmo 78 e vê lá nos últimos versículos do Salmo 78, diz que Efraim foi preterido, deixado para trás, e o Senhor preferiu ajudar. Efraim tinha se tornado idólatra. Então você nota que as bênçãos de Deus não são assim fatalistas, nem também o peso da mão do Senhor não é um fatalismo. As pessoas podem se aproveitar daquilo ali
e crescer e se desenvolver, ou podem simplesmente serem negligentes com aquilo ali. Depois tem a bênção sobre Benjamim, que conquistará a vitória. E aí, você no versículo 28, nota que diz assim: assim abençoou Israel, abençoou as tribos de Israel. No versículo 28. Essas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai, quando os abençoou, quer dizer, abençoou as tribos. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhes cabia. Ou seja, abençoou não foi só os filhos, foram as tribos, a descendência inteira. Está todo mundo envolvido naquilo ali. Para bem e para puxão de orelha. E aí depois, no restante do capítulo, tem a despedida de Jacó. Quando eles pedem para que seja sepultado na caverna lá de Macpela, próxima à casa de Hebron, lugar de sepultamento de Abraão, Sara, Isaac, Rebeca e Lia. Todos esses parentes estão ali. E aí termina dizendo assim: tendo Jacó acabado de dar determinação aos seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou e foi reunido a seu povo. E aí agora ele já abençoou, cumpriu o seu papel nessa vida, e aí ele se recolheu, e algum tempo depois ele foi encontrar Abraão, seu avô, Isaac, a sua amada Raquel, Lia, foi encontrar o seu povo, está agora com eles. É um capítulo profundo que daria para a gente passar muito tempo analisando detalhes, mas nós temos que nos limitar ao que é conveniente. Além do que já foi comentado, o que é que nós podemos trazer de consideração para a nossa vida? De considerações adicionais, de lições adicionais. Como considerações adicionais, eu quero levantar só 4 coisas aqui. A primeira é a importância da transmissão da fé entre gerações. A importância da transmissão da fé entre gerações. A nossa fé que nós recebemos deve ser passada para as gerações seguintes. Não é só uma interpretação do que está aqui, é uma determinação bíblica. Deuteronômio chega a um ponto de até mostrar isso de uma maneira figurada, assim, graficamente. Diz assim: você vai ter que amarrar e sair no braço dos seus filhos, amarrar nas testas para ninguém esquecer. Infelizmente, os judeus levaram isso aí ao pé da letra e amarram os tefilins e caixinhas aqui na testa, etc. Não é esse o sentido. É que aquilo ali tem que estar no seu braço para você praticar, tem que estar na sua testa para você se lembrar. A palavra de Deus tem que ser transmitida desde criança. As crianças têm que saber. Elas têm que aprender isso. O Salmo 78, versículos 5 a 7, a primeira parte do 7, diz assim, Salmo 78, de 5 a 7. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus. Contar os feitos de Deus. Contar o que Deus fez no passado, na vida desses patriarcas, contar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Nossos filhos e nossos netos têm que ser capazes de contar milagres que aconteceram na nossa vida, para que eles contem isso daí para os filhos deles. Amém. Para que eles possam narrar aquilo que Deus está fazendo. Milagres, livramentos, mudança de vida, experiências que tivemos. Nós temos que compartilhar uma vez e falar de novo e tal, para que eles possam gravar isso daí. A fé sendo compartilhada, passando de pais para filhos, para os netos, assim por diante. Essa é a primeira aplicação. Uma segunda aplicação é lembrar que as bênçãos de Deus não possuem um poder mágico para se realizarem de forma independente do comportamento das pessoas abençoadas. Existe a bênção de Deus, mas ela não vai ter poder mágico de vai acontecer infalivelmente. Não. A bênção de Deus
faria com que os muros de Jericó caíssem. Mas o povo tinha que rodear os muros de Jericó. As tribos de Israel receberam bênçãos, mas elas tinham que batalhar pelas bênçãos. O que a Bíblia garante é que as bênçãos se realizem na vida daqueles que buscam. Tem um versículo lá em Marcos, diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Aí tem uma série de milagres. Mas é aqueles que crerem, que acreditam neles, que correm atrás, que vão buscar. Oh, meu Deus. Não é ficar parado. A mesma coisa é que quando Deus dá um aperto, diz que vai pesar a mão, etc., Deus às vezes altera. Como aconteceu com a tribo de Levi. A tribo de Rúben recebeu um aperto e não buscou. Simeão recebeu um aperto e não buscou mudança. Se concretizou o que Deus tinha falado. A tribo de Levi recebeu o aperto, a advertência lá, o puxão de orelha e se consertaram, buscaram a Deus. Deus mudou a sorte deles. Zebulon recebeu uma promessa maravilhosa, não correu atrás, não ganhou a promessa. A tribo de Dan começou a enfrentar dificuldade com os filisteus, desistiu da terra deles e foi atacar uma terra que não estava prometida para eles. Acabou se transformando numa tribo idólatra. Resultado, ficou fora da relação dos eleitos lá no livro de Apocalipse. As bênçãos de Deus não têm poder mágico. Elas são bênçãos para aqueles que buscam e estão em fidelidade para os buscar. Terceira lição, existe o que a gente pode chamar, ou é chamado de solidariedade corporativa ou solidariedade federativa. A bênção sobre a vida de uma pessoa se reflete nos seus descendentes. A bênção sobre a vida daquela tribo, de Judá, por exemplo, de Benjamim, se refletiu na vida de seus descendentes. Da mesma maneira, as advertências de Deus que não foram levadas em consideração deu origem à tristeza na vida das pessoas. Comportamento vergonhoso, muitas vezes, reprimendas, se reflete na vida dos descendentes. Nós estamos acostumados a uma mentalidade muito individualista. Eu não tenho nada a ver com ninguém, é a minha vida, não tenho que herdar nada dos meus pais, porque eles fizeram e eu que pago a conta. É assim que a vida é e é assim que você gosta que seja. Você gosta de herdar os direitos de seus familiares. Tem que se preparar para herdar também aquilo que não é bom. E melhor ainda, você tem que se preparar para deixar coisas boas para os seus descendentes. Pensando que o seu comportamento vai se refletir na vida de seus descendentes. Vai. Isso é verdade tanto do ponto de vista natural quanto espiritual. Uma pessoa que tem uma vida desregrada do ponto de vista natural acaba atraindo enfermidades, problemas de tudo quanto é tipo para a sua vida. Seja prejuízos financeiros, vícios, acidentes, porque é desregrado. Isso prejudica os descendentes. Uma pessoa que leva uma vida cuidadosa, que é criterioso no que faz, na maneira como fala, é trabalhador, isso no mundo natural beneficia seus descendentes, vai ter progresso na vida. Espiritualmente, é a mesma coisa. Na verdade, o original é aquilo que dá vida espiritual. O físico, o natural, é apenas um reflexo da vida espiritual. Quando nós somos íntegros espiritualmente, temos integridade, vida com Deus, isso abençoa nossos filhos. Quando a pessoa é uma vida espiritual ruim, dedicada à idolatria de si mesmo, ou dos mais diversos ídolos, ou até de espíritos maus, seja o que for, isso vai se reproduzir, vai se refletir na vida dos descendentes. A gente tem que pensar nisso aí, pedir graça a Deus para saber viver. E, em último lugar, eu quero falar sobre a questão da mediação da bênção. A mediação da bênção. Deus abençoava Abraão diretamente. Deus mesmo abençoou diretamente a Abraão, abençoou diretamente a Isaac, abençoou diretamente a Jacó. Já os patriarcas, além de serem abençoados por Deus, passaram a abençoar seus filhos. Isaac abençoou a Jacó e depois Jacó abençoou os seus filhos. Eles agora eram mediadores da bênção de Deus.
eram aqueles a quem Deus usava para abençoar, independente de Deus ter mandado agir, de Deus ter mandado fazer. Eles já tinham autoridade para fazer isso. Deus não havia se manifestado para mandar, você vai abençoar. Não. Eles tinham autoridade para fazer e faziam. No desenrolar da história bíblica, essa autoridade passou depois para os sacerdotes. E existe a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante sobre si o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Tem a bênção sacerdotal, lá de número 6, para abençoar todo o povo. O sacerdote agora, ele era o intermediário da bênção de Deus para o povo. Mais adiante, nós vamos ver que o rei também tem autoridade para isso daí. O rei, como ungido de Deus, recebeu autoridade para abençoar. Por isso é que a Bíblia diz que Davi, depois de ter dedicado as coisas para o templo, ter feito tanta coisa, ele abençoou as pessoas. Essa maneira de intermediar as bênçãos vai ter o seu ponto culminante na história de Jesus Cristo, que ele agora era aquele que abençoava. E você nota que quando Jesus, depois de ter cumprido todo o seu ministério, morre, ressuscita e é assunto aos céus, ele sobe aos céus com as mãos estendidas, abençoando os seus discípulos. É isso que está escrito. E ele os abençoou ali. Os discípulos que eram representantes de toda a igreja, agora toda a igreja é abençoada. E agora nós somos representantes de Cristo no mundo. Nós somos o corpo de Cristo nesse mundo. E recebemos também autoridade para abençoar. Tanto uns aos outros, quanto até mesmo aqueles que nos perseguem. Nós somos abençoadores, temos isso aí. E há dois tipos de autoridade para abençoar. Existe aquela autoridade abençoadora que todo crente tem, que é ele abençoar por meio da intercessão. Quando você diz assim, Deus abençoe o culto hoje, vai lá, Deus abençoe sua viagem. Ô pastor, que Deus lhe abençoe na visita que o senhor vai fazer, Deus lhe dê graça na pregação. Isso você está abençoando. Todos os crentes têm autoridade para isso daí. E existe um segundo tipo de autoridade espiritual para abençoar, que é quem tem uma estatura espiritual mais elevada, uma autoridade espiritual maior do que outros. Isso começa dentro de casa, quando os pais têm autoridade para abençoar os filhos, de uma forma que o filho não tem autoridade para abençoar o pai. Glória a Deus. O pai tem autoridade para abençoar a vida do filho como um todo. O filho não tem essa autoridade para abençoar seu pai. A bênção parte do maior para o menor. O filho tem autoridade para abençoar as etapas da vida do pai, a viagem do pai, os negócios do pai, a viagem, cada coisa que o pai vai fazer. Mas a bênção como um todo parte do pai, do avô, do antepassado. É uma bênção espiritual maior. Dentro da igreja, da mesma maneira, existe uma autoridade espiritual daquele a quem Deus coloca como líderes na igreja, como responsáveis pelo rebanho. Isso é muito bem ilustrado na forma quando você vê Paulo se referindo às igrejas, a maneira como ele fala com as igrejas e ele abençoa as igrejas, principalmente lá no final de 2 Coríntios, capítulo 13, quando você vê a bênção apostólica, a chamada bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, uma bênção específica que alguém que tem autoridade espiritual para abençoar o rebanho como um todo. Nós somos esses abençoadores. Somos as pessoas que Deus utiliza para abençoar. Veículos de bênção. Não podemos jamais permitir sermos também veículos de contenda, de fofoca, de maldição. De maneira nenhuma. Somos abençoadores. Quando tiver que amaldiçoar alguém, e quem tem autoridade para abençoar, também tem autoridade para amaldiçoar. Isso deve ser lembrado. A bênção é a autoridade espiritual. Ela é para abençoar e para amaldiçoar. Agora, se a maldição for proferida de uma maneira errada, aí você é que vai responder por ela. Porque você está agindo errado diante de Deus, usando uma autoridade espiritual. Não pode acontecer isso. A autoridade espiritual, ela existe. Paulo
Pedro, João, usaram a autoridade espiritual para castigar pessoas que estavam se opondo à pregação do Evangelho. Está no livro de Atos. Isso é autoridade espiritual, para abençoar e para castigar. Que Deus nos use para usarmos a autoridade espiritual que recebemos de maneira sábia. Que Deus abençoe para que nós busquemos mais e mais intimidade com Ele, para termos essa autoridade espiritual reconhecida por aqueles que estão próximos de nós. Sermos referências, sermos respeitados, sermos homens e mulheres usados por Deus para isso. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.